livro de Josué, capítulo 24. Vou fazer a leitura, versículos de 14 a 25. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade, com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates, e no Egito, e serviram ao Senhor. Servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez subir, a nós e aos nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. Quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos terdes feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos, e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia fez Josué aliança com o povo, e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. Vamos orar, irmãos? Obrigado, Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos por esse momento de estudo, te louvamos porque já cantamos, porque já, ó Deus, com as nossas vozes, com as nossas orações, declaramos que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é importante para nós, e que possamos também, ó Deus, firmar isso a partir da leitura da tua palavra, e conhecer mais e mais, ó Deus, essa responsabilidade que nós temos de servir ao Senhor, ó Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós temos falado sobre a família, o que a família precisa. E em todo o tempo que nós falamos, nós sempre chegamos a uma conclusão. A família pode ter qualquer coisa. As pessoas de um lar podem ter conhecimento, podem ter responsabilidade, podem ser trabalhadoras, podem ter saúde, podem ter dinheiro, mas se o Senhor não edificar a casa, em vão essa família vive. Ela pode sobreviver, mas não vive. A vida na presença de Deus, a vida no Espírito, é que vai sustentar o nosso lar.
Nós percebemos que muitas pessoas têm o seu lar como o lugar e o ambiente em que mais elas se incomodam, se sentem mal. Infelizmente isso acontece. Porque lá na casa há discussão, há brigas, há desentendimentos. Parece que é na casa da gente que os problemas vão ser levantados, o que está faltando, quem que fez o que fez. Muitas vezes é na casa da gente que somos conhecidos como realmente somos. Então lá, talvez as pessoas não nos tratem como nós realmente aparentamos ser para os outros, mas como nós somos. E aí nós percebemos que o que está de errado? O que está de errado é a falta de Deus no nosso coração. Porque se Deus não está firme na minha vida, eu não posso viver em paz. E a minha casa não vai ter paz. Não há como ter essa paz. Nós falamos sobre comunicação, sobre a ideia dos bons exemplos e sobre a presença de Deus. E aqui nós vamos ver uma questão importante no que se refere a servir a Deus. Servir a Deus como uma decisão radical na nossa vida. Servir a Deus não é qualquer decisão. E isso será a fonte para a nossa vida no lar. Quando nós colocamos Deus na nossa vida. Quando nós buscamos ouvir o que Deus nos ensina, nós podemos realmente viver bem no lar. Nós temos falado a respeito da família. E um dos textos que são sempre oportunos é o capítulo 5 e 6 de Efésios. E lá, o que vai falar? Vai falar sobre maridos, mulheres, seus filhos, patrões. Mas como começa esse texto? 5:22 diz: enchei-vos do Espírito. Então a passagem que vai falar sobre família, ela tem um início. E nesse início fala: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Como termina esse texto? Depois que falou sobre marido, mulheres, filhos, patrões, empregados, o texto termina no capítulo 6 dizendo: sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Sede fortalecidos no Senhor. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E aí ele vai dizer: nossa luta não é contra a carne, contra sangue, mas contra principados e potestades. Será que a gente tem alguma dúvida, irmãos, que o problema nosso é espiritual? As dificuldades que nós enfrentamos, e quando nós não vencemos, quando nós nos irritamos, quando nós gritamos e nos sentimos mal e tristes e doentes, o problema nosso é espiritual. Porque quando nós buscamos mais e mais a presença de Deus, nós vamos ter uma orientação. Deus está conosco, nos ajudando a responder e a resolver esses problemas. Esse texto que nós lemos é um texto bem conhecido, Josué, capítulo 24. É um texto que traz para nós uma frase bem conhecida também. Quem nunca usou essa frase? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Antigamente tinha um quadro de louça, não sei quem já viu, já teve esse quadro, né? Um quadro de louça com a casinha tão bonitinha, e estava escrito lá: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu sei que todos conhecem a frase, mas será que nós estamos bem familiarizados com esse contexto, com essa história que nós acabamos de ler? Você pode deixar a sua Bíblia aberta em Josué 23 e 24.
No capítulo 23, Josué começa a exortar aquele povo a seguir ao Senhor. Tantas histórias tinham passado, tantas lutas, e agora eles estavam já tomando posse da terra, e eles iam começar uma nova vida, uma nova casa, um novo momento. E a palavra de Josué para eles é: temei ao Senhor, versículo 14. Servi-o com integridade, com fidelidade. Comece uma vida nos caminhos de Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então nós encontramos aqui que aquelas pessoas, aquelas famílias, elas poderiam mesmo viver muito bem. E conta-se a história que até a morte de Josué, aqueles irmãos se manteram fiéis, seguiram essa verdade. Na presença de Deus, eles poderiam viver bem, eles poderiam ter um lar, eles poderiam ter sabedoria. Mas não era algo tão simples assim. Nós vemos aqui Josué convidando aquelas pessoas, ajuntando aquelas pessoas. Ele ajuntou aquelas famílias, os líderes daquelas famílias, e falou com eles: escolhei a quem sirvais. Repare que ele indica o caminho certo. Ele começa dizendo: temei ao Senhor e servi-o com integridade. Depois ele diz: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses ou se a Deus. Não é estranha essa palavra? Como que Josué chega para aquelas pessoas e fala: vocês devem escolher? Será que aqui ele estava dando opção às pessoas? Olha, vocês podem escolher a Deus, se vocês quiserem, vocês podem escolher aí os seus deuses. Ele não está afrouxando. Pelo contrário, ele está dizendo: olha, vocês precisam escolher. Hoje, a quem sirvais? Qual que é a ideia? Que não poderia haver um relaxo. Ah, eu sou de Deus, eu sou dos deuses, eu sou. Duas escolhas não, uma escolha. Então é uma chamada de atenção. Vocês devem escolher. Uma decisão: a quem vocês irão servir. Então, trazendo para nós essa palavra de Josué, eu creio que ela é muito oportuna. Deus fala com você, Deus fala comigo. Você deve escolher quem você quer servir. E escolha hoje, não deixe para amanhã. Escolha quem você quer servir. Não adianta escolher: ah, domingo eu vou servir a Deus na igreja, segunda-feira eu vou servir o capitalismo que tem que pagar as contas, na terça-feira eu vou seguir o Deus do corpo, vou para a academia, na quarta-feira eu vou seguir o Deus da glutonaria, vou comer bastante, aí chegando no final de semana eu vou servir o Deus da bagunça. Aí domingo eu não vou na escola dominical que eu estou de ressaca, mas domingo à noite eu vou servir ao Senhor. Não. Ele diz: escolhei a quem você vai realmente servir. Nós vivemos num mundo de decisões superficiais. Mundo de indecisão. Ah, eu não sei o que eu quero, não sei o que eu escolho. Um mundo de escolha por comodidade, né? Ah, o que é melhor para mim? O que será que é melhor para mim?
a ponto de a gente até escolher a igreja baseado não em vontade de servir a Deus ou na nossa localização geográfica, mas qual igreja que é melhor para mim. Vivemos uma era de relativismo, como foi falado hoje cedo. Um mundo que nega doutrinas básicas, e uma delas é o pecado. Pecado é relativo. Você aprendeu diferente, não tem problema. Isso, para mim, é bom. Então, definir o que é bom ou o que é mal não é o que a palavra de Deus diz sobre aquilo, se aquilo é bom, se aquilo é mal. É o que eu acho. Relativismo. Escolhei hoje a quem sirvais. O que o povo respondeu a Josué? Longe de nós abandonar o Senhor e servir a outros deuses. Deus foi quem nos abençoou, Deus é quem nos protegeu, Deus é quem nos livrou dos inimigos. E aí eles foram relatando uma série de motivos que eles tinham para servir a Deus e não aos outros deuses. E é exatamente isso que nós pensamos, irmãos. Qual a nossa decisão de servir ao Senhor? Nós servimos ao Senhor porque é o Deus que tem feito tudo pela nossa vida. Como que eu vou servir a outros deuses? É certo que Deus existe. É certo que a palavra de Deus tem me confortado nas horas difíceis. Que a verdade de Deus é a única esperança da minha vida. Se eu não servir a Deus, o que será de mim? É a palavra de Deus que me promete salvação, vida eterna. Eu vou seguir o quê? Quando Jesus perguntou isso a um dos discípulos, qual foi a resposta? Para onde iremos? Só tu tens as palavras, as promessas de vida. Então foi isso que basicamente eles responderam para Josué. Josué disse ao povo, frisando que ele iria servir ao Senhor. E o povo respondeu, também serviremos ao Senhor. Mas Josué ainda insiste. Por que será que Josué insiste? Versículo 19. Vocês não têm condição de servir ao Senhor. Ele é um Deus santo. Ele é um Deus zeloso. Não podereis servir ao Senhor. O que ele quer dizer aqui? Ele volta ao mesmo princípio. Se vocês começarem a servir ao Senhor, e aí diz no versículo 20, se deixares o Senhor servir dos outros deuses, a coisa vai ficar difícil. Porque não podeis servir ao Deus Santo? Porque o Deus não é um Deus de brincadeira. E se você diz, eu vou servir ao Senhor, se você não servir ao Senhor, prometer a Deus uma coisa e não cumprir, virá sobre você castigo. Palavras duras, não? Mas é isso que Deus quer que a gente entenda. Ninguém pode brincar de servir a Deus. Não, vou servir ao Senhor, mas não serve nada. Está enganando a quem? As pessoas podem achar que a gente é o maior crente da cidade, o mais santo. Mas Deus conhece a nossa vida. Ele sabe se é sincera a nossa decisão em servi-lo. E não adianta. Não vai ter resultado para nós. Não vai mudar a nossa vida servir de aparência. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se a gente servir de aparência, a nossa casa vai continuar a mesma bagunça. Os mesmos problemas, as mesmas tristezas, ansiedades. E a nossa vida vai ser pior ainda. Porque não é fácil viver a falsidade. E o povo então mais uma vez respondeu, não, nós serviremos
ao Senhor. De maneira nenhuma nós serviremos ao Senhor. Nós serviremos ao Senhor. Josué diz: vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram a servir ao Senhor. Ou seja, vocês falaram aqui e está todo mundo ouvindo. Demos oportunidades de vocês tomarem outro rumo, mas vocês prometeram seguir ao Senhor, vocês são testemunhas. Aí Josué diz para eles: então vocês joguem fora os seus deuses estranhos. A nossa decisão de servir ao Senhor tem que ser seguida de uma atitude de compromisso com Deus. É isso que ele fala. Estamos hoje aqui, mais uma vez, para assumir compromissos com Deus. E esse compromisso é firmado a partir de uma atitude de compromisso. Tudo aquilo que não é servir ao Senhor, abandone. Não se deixe levar pela mentira, pelo pecado. É preciso seguir em frente, professar a sua fé. É preciso servir ao Senhor de uma forma verdadeira. O texto termina com uma passagem que nós não lemos, aqui o versículo 26 a 28, quando diz: Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus, tomou uma grande pedra e a erigiu ali, embaixo do carvalho, que estava em lugar santo do Senhor. Então Josué escreveu aquilo que eles tinham falado, e depois levantou essa pedra. Disse Josué ao povo: eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vós, outros, para que não mintais a vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Escreveu essas palavras e tomou uma grande pedra e erigiu ali, embaixo do carvalho. Todas as vezes que aquelas pessoas passassem por ali, vissem aquela grande pedra, o que elas lembrariam? Daquele dia. As promessas que eles fizeram diante do Senhor. Para que eles não se esquecessem do compromisso que eles tinham com Deus. Nós precisamos professar a nossa fé. Eu creio que algumas coisas podem ajudar, né? Você ter um quadro na sua casa: eu e minha casa serviremos ao Senhor. O que mais te lembra da fé que você professa? A Bíblia que você carrega? Quando você tem a sua Bíblia na sua casa? Qualquer coisa que nós levantamos como essa pedra de compromisso, elas não terão valor e sentido se o nosso coração não estiver ali marcado, o nosso compromisso, o compromisso que nós temos com Deus. Todas as vezes que nós somos tentados a abandonar, a afastar esse caminho, a um compromisso que nós seguimos, é o próprio Deus que vai nos lembrar. Como que Deus nos lembra disso? Você prometeu me seguir. Irmãos, todos nós que um dia fizemos um compromisso, assumimos um compromisso com o Senhor, nós somos constantemente lembrados disso. Se nós não somos lembrados, há alguma coisa errada, né? Está faltando compromisso. Nós somos lembrados. O dia que a gente não vem na igreja, né? Para pastor é difícil o dia que não vem na igreja, mas tudo bem.
Nós somos lembrados disso. Fica faltando alguma coisa. Mas nós precisamos mais. Eu estava pensando o quanto nós temos perdido o costume de escrever sobre a nossa fé, sobre o que nós cremos. Havia um costume antigo que era de escrever. Quando se tratava de partes pequenas, como uma pequena folha, eram chamados credos, os credos apostólicos. E quando era alguma escrita um pouco maior, eram as confissões. Aquilo em forma de pergunta é o breve catecismo, o catecismo maior, são os catecismos. Escreviam a respeito da fé. Agora repare, eles escreveram e guardaram. Qualquer momento, não, compromisso, ó, tá aqui, ó. Eles escreveram, aqui. Credos estão relacionados à pergunta, eu creio. O que eu creio? Você pode ser cobrado em relação àquilo que você se comprometeu. Eu creio nisso e nisso e nisso. Mas olha como as coisas podem ser complicadas. Às vezes nós estamos tão assim, lights, que se alguém perguntar para você assim, rapidamente, o que você crê? Eu creio em Deus, em Jesus, Espírito Santo, né? Eu creio. Podemos escrever mais sobre isso. Eu ouvi uma música, um grupo relativamente novo que apareceu aí, Tiago e André Arraes, chamados Os Arraes. Uma música deles, ela tem o título Eu Acredito. E aí, eu achei interessante isso, que eles escreveram um pouco sobre a fé. Eu acredito num Deus Criador, eu acredito em um Cristo sofredor, eu acredito que Ele ama mais do que eu posso merecer. Morreu na cruz para dar vida ao que crê. Eu acredito na completa redenção, eu acredito na divina intervenção, eu acredito que há mais para ver do que eu possa enxergar. Eu acredito na esperança do amanhã, eu acredito no poder da oração, eu acredito que sua lei está dentro do meu coração, guiando meu caminho e visão. O que eu creio? Então é importante nós fazermos isso. Eles escreveram aquilo que eles acabaram de tomar posição. Para chegar a hora. Anota, né? Voltar a anotar as coisas. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aí é um compromisso, um posicionamento diante do que a palavra de Deus nos ensina. Eu preciso então confirmar essa minha vocação, essa minha eleição, esse meu conhecimento de Deus. Dessa forma, irmãos, com certeza a nossa família estará diferente. Minha família precisa de uma decisão firme em servir ao Senhor. A começar no chefe do lar, uma família que tem uma decisão firme de servir ao Senhor, que encontra tempo para o culto doméstico, para ler e estudar a palavra de Deus, que se preocupa com o ambiente do seu lar, que seja um ambiente de paz, que seja um ambiente de respeito, um ambiente onde a palavra de Deus caiba, ambiente de louvor, né? Tanta música hoje, tem tanta coisa, a gente pode escutar música, filmes de Deus, coisas de Deus, ler a palavra. Minha família precisa de uma decisão firme de servir ao Senhor. Portanto, a palavra de Josué é escolha a quem? Só um. Escolha hoje. Não deixe para depois. Escolheu?
Tem certeza? Não abandone no meio do caminho, porque Deus é santo e poderá vir sobre nós por causa desta mentira, né? Mentira a Deus. Escolheu servir a Deus? Abandone aquilo que não é de Deus. Abandone seus pecados. E escreva essa decisão sua de servir a Deus. Você tem uma profissão de fé que você escreveu? Professe a sua fé. Assine embaixo lá. E todas as vezes que você for tentado a desviar daquilo que você crê, você peça perdão a Deus e volte-se àquilo. Eu creio que isso é pecado, que isso é mal. Mas escreva. E assuma o que você escreveu. Não simplesmente por qualquer coisa. Vamos trocar. Nós vamos colocar em pé. Vamos orar ao nosso Deus. Ó Deus querido, nós te louvamos pela tua palavra, Deus. Nós te louvamos porque o Senhor é o Deus que dá a estabilidade para o lar, ó Deus. No mundo de famílias quebradas, no mundo de tanta discórdia, Deus. Só o Senhor, ó Deus, para edificar a nossa casa. Só o Senhor, ó Deus, para que possamos suportar, ó Deus, as dificuldades do dia a dia, principalmente as dificuldades dos relacionamentos, do convívio, ó Deus. Somente na presença do Senhor que nós podemos ser um casal, ó Deus, que aprende a sujeitar um ao outro, que sabe cuidar, educar os filhos, que nunca esquece de orar pelos seus familiares. E que o Senhor abençoe, ó Pai, as nossas vidas. Para que essa frase possa ser dita por nós, ó Deus, com integridade, com alegria, que possamos dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor, ó Deus. Te peço, ó Pai, por cada lar aqui, ó Deus, por aqueles que não são casados, por aqueles que ainda vão constituir o seu lar, por aqueles que talvez moram sozinhos ou, Deus, estão talvez ainda não em família, mas que o Senhor Deus esteja abençoando, ó Pai, cada um. E quando nos reunimos em família, que possamos realmente sentir a Tua presença mais e mais. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.